Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu reerguerei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos no dia 3 de março, terceiro domingo da Quaresma. Nós temos aqui hoje uma liturgia muito rica, seja na primeira leitura que Deus nos dá a lei através de Moisés, o Decálogo, seja nas outras leituras, mas especialmente hoje na leitura do Evangelho, capítulo 2 de São João, versículos de 13 a 25. É a passagem que segue logo após as bodas de Caná. Jesus que vai celebrar a Páscoa em Jerusalém e ele encontra no templo uma cena que Jesus ele fica assim com uma cólera santa, a gente poderia dizer assim. Lá tinha vendedores de bois, ovelhas, de pombas e cambistas que estavam aí sentados. Então Jesus ele faz um chicote de cordas e expulsa todas essas realidades do templo. Ora, eu gostaria de pegar então essa imagem de Jesus para poder fazer uma leitura espiritual desse texto. E isso irá nos ajudar imensamente. Muito mais do que uma limpeza externa, Jesus aqui ele está nos falando de uma limpeza interna. Ora, o templo que ele diz, destruir esse templo em 3 dias eu vou colocar de pé de novo, ele estava falando do templo do seu corpo. Ora, olhando para aquilo que São Paulo também diz, vocês são templo onde habita Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Ora, então significa dizer que esse templo que é o nosso corpo, a começar de uma maneira mais exterior, nós poderíamos dizer assim, então isso quer dizer para nós o seguinte, e claro, ele diz aqui, fala da ressurreição, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Embora hoje nós temos aí a cultura do corpo, a idolatria do corpo, e não é isso que agrada a Deus, mas não caminhando para esse exagero que nós vemos hoje que, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado com os extremos, tá, meus irmãos? Porque desgostar do seu corpo é pecado. Mas idolatrar o seu corpo também é pecado. Então, seja um extremo, seja o outro extremo, nós estaremos incorrendo em erro. Ora, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar bem dele. Precisamos cuidar mesmo, seja esteticamente, harmonicamente, nada que seja assim fora da casa, nada que seja, mas tudo aquilo que for benefício para o nosso corpo,
nós precisamos fazer, desde uma boa alimentação, né? Um sono, uma noite bem dormida, sonos regulares, exercício, e tudo que a gente puder fazer para melhorar essa máquina que é o nosso corpo. Isso aqui é querido por Deus. Ora, se o nosso corpo é templo onde habita Deus, então nós precisamos cuidar muito bem desse templo. Esse aqui é um ponto da nossa meditação, que nós precisamos cuidar. Quantas vezes a gente vê assim, né? A pessoa vai ao médico e o médico diz: olha, fulano de tal, você não pode comer açúcar, porque senão você vai morrer. E aí o abençoado faz o quê? Ele se empanturra de açúcar, come doce, chocolate. Ora, não está cuidando do seu corpo. Não está cuidando. Então nós precisamos cuidar. Se é dito para nós, olha, você precisa fazer isso aqui para que seu corpo fique melhor, seja exercício, olha, sua alimentação está muito ruim, você precisa comer mais verdura, mais legume, etc. Nós precisamos fazer isso. Isso é vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, um segundo ponto é: nós não podemos trazer para o templo do nosso corpo, e aí eu já quero dizer agora aqui do composto, né, geral, seja o nosso corpo como a nossa alma, nós não podemos manchar a nossa alma através do nosso corpo, trazendo toda a quinquilharia para dentro do nosso coração. Quantos irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, estamos com o nosso coração lotado de vendilhões? Quantos são os vendilhões que vêm para poder povoar a casa de Deus? Veja, Jesus aqui, ele está reclamando que os vendilhões estavam povoando a casa de Deus, que é uma casa de oração, mas fizeram dali um covil de ladrões. Quantas vezes o nosso coração é um covil de ladrões? Quantas vezes o nosso coração está vendido a situações, a coisas que não comunicam a Deus, que não comunicam a vida de alguém que é templo do Espírito Santo? Meus irmãos, como pode uma pessoa que é templo do Espírito Santo e descobre isso de alguma maneira, que ele é templo do Espírito Santo, e que ele pode de alguma maneira contristar esse Espírito que está em nós? Seja frequentando lugares onde Deus não está, aonde Deus não iria, frequentando lugares assim, ouvindo músicas que não só não comunicam a Deus, mas muitas vezes músicas que exaltam tudo aquilo que é do maligno. Mas não só isso, quantas situações, quantos irmãos estão com o coração cheio de fraudes, cheio de coisas desregradas e cheia de corrupção. E a gente às vezes quer combater a corrupção que está fora, mas muitas das vezes essa corrupção está dentro de nós. Então esse evangelho e o tempo que nós estamos vivendo é um momento precioso para cada um de nós de fazermos uma interiorização, entrarmos dentro de nós mesmos e ver o que aí está sobre o senhorio de Jesus e o que não está. É um momento precioso para que a gente não precise esperar o Senhor chegar com um chicote para poder arrancar do nosso coração tudo aquilo que não é dele. Então essa é a oportunidade que Deus nos está nos dando para que a gente, examinando a nossa vida, a gente veja se aquilo que eu falo, as amizades que eu tenho, os lugares que eu frequento, os programas de televisão que eu assisto, as amizades, o meu ambiente, o meu grupo social, o meu grupo de WhatsApp, ou seja lá o que for, se tudo isso comunica a Deus, ou se todas essas realidades que eu vivo, elas são realidades, algumas até não vão comunicar a Deus, mas também não falam contra Deus, vivem naturalmente. Senão, meus irmãos, nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida. Esse é o tempo, essa é a oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa, na força do Espírito Santo, a gente viver uma quaresma santa e uma vida cheia da graça de Deus. Vamos pensar nisso, vamos examinar a nossa vida. Por quê? Porque o fogo purificador, ele virá para cada um de nós. Para cada um de nós.
Diz lá a palavra em Malaquias que ele virá purificar os filhos de Levi como se purifica o ouro e a prata. Há um fogo devorador de Deus. E nós precisamos cuidar da nossa vida para que Deus nos encontre preparados e firmes para o encontro com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.